Vou me cobrar, mas agora a gente vai diretamente escutar Matheus Henrique pelo lado do Grêmio e o Arrascaeta, que conseguiu essa vitória junto com o Flamengo 4-2. Acredito que foi mais parte nossa, né? A gente fez um primeiro tempo muito bom. A gente estava com bastante volume de jogo, a gente conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem, estava na frente do placar. E no segundo tempo a gente deu mole, que a gente sabe que a gente já sofreu alguns jogos por isso e a gente não poderia ter deixado acontecer de novo, e aconteceu. Então é levantar a cabeça, que domingo a gente tem outro jogo aí e é se erguer. A gente sabe que estamos ali pertinho, temos que caprichar, a cada jogo uma final. Hoje a gente se recuperou muito bem no segundo tempo, primeiro tempo fomos abaixo, erramos alguns passos. Mas para nós tem que ser isso normal, demonstrar força da equipe da União. Então a gente sai com certeza muito mais fortalecido hoje. Praticamente, o que foi mais importante para essa pressão, principalmente ali no comecinho do segundo tempo, fazer 3 gols? Não, a gente sabia que necessitava o resultado, pressionamos mais em cima, achamos mais espaço e conseguimos gol. Tá aí Arrascaeta, 4-2, resultado final, Flamengo e Grêmio. E o Flamengo agora está na vice-liderança da tabela do Campeonato Brasileiro, 58 pontos. O Internacional, líder, com 62 pontos. Rafa. Tá na briga, né? Eu acho que a briga se restringe a esses 4 primeiros, né? Por mais que a gente fale de um São Paulo desmanchando, de um Atlético que oscila, o momento do Inter é espetacular, a vitória do Flamengo no jogo a menos fundamental, mas acho que restringe a esses 4, o que é a sequência de temporada falando do Grêmio, que poderia ter encurtado para 8, que já seria uma desvantagem considerável, né, porque perdeu o confronto direto, e a questão do Palmeiras também, com as suas 2 finais ainda pela frente, né? Então, os 4 primeiros brigam por título brasileiro, acho que esse desenho está feito. O Flamengo, pelo menos em tese, é a equipe que pode buscar atacar com mais veemência, essa liderança do Inter, por mais que eu passe algum tempo no campeonato acreditando num momento de afirmação do Atlético Mineiro. Mas ele não veio, né? Tem 6 rodadas, 18 pontos em disputa. Não sei se virá agora. E o Renato Portaluppi não foi com força máxima para essa partida, depois de toda aquela repercussão pós-Grenal, tudo que ele falou também. Mas era um jogo muito importante para o Grêmio diante do Flamengo, Losetti, porque a gente olha agora o G4 ali, o Inter com 62 pontos, o Flamengo ultrapassou o São Paulo, 58 pontos. São Paulo também está com 58, mas o saldo de gols e as vitórias também são diferentes. O Flamengo tem uma vitória a mais do que o São Paulo. E o Atlético Mineiro fechando o G4 com 57 pontos. Aí para o quinto, a diferença já é um pouco maior, 5 pontos. O Palmeiras está em quinto ali, 52 pontos. O Rafa tem razão quando disse que essa disputa pelo título está entre esses 4. Tem toda a razão. Para mim, também acho. Apesar do São Paulo estar como está. A questão é a seguinte, Karine, se as próximas rodadas seguirem a tendência das últimas rodadas, daqui a 2 a gente não tem mais dúvida de que o Internacional é campeão, porque ele ganhou as 8 seguidas e os outros times vêm aí, ganham uma, perdem 2, empatam 3, perde uma, ganha outra. Não dá mais tempo para o Flamengo, para o Atlético Mineiro ou para o São Paulo oscilarem dessa forma, se o Inter, obviamente, continuar fazendo o que vem fazendo no campeonato. O Inter agora é que determina. Faltam 5 vitórias, ele vem de 8 vitórias consecutivas. Sobre o Renato, ele não veio só com o PP, né, na escalação principal. Eu não tenho como julgar porque o PP foi deixado de fora. Eu tenho, obviamente, que acreditar na palavra do Renato, e ele entendeu que era melhor assim, mas jogou um Grêmio absolutamente capaz de vencer o Flamengo, com Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Lucas Silva, Jean-Pierre, Alisson, Ferreirinha e Diego Souza. É o time titular sem o PP. O Maicon não vem sendo titular por questões físicas, o Jeromel está machucado. Então não acho que tenha nada a reparar na escalação do Grêmio. Agora, na entrevista, sim, o Renato é o seguinte, eu gosto muito de ver o time dele jogar e não gosto nada de ouvir ele falar. Esse personagem que as pessoas acham engraçado, acham que é o típico brasileiro, né, meio malandro e tal. Eu acho chato, eu acho que ele abre porta para esse tipo de interpretação. Achei horrível a entrevista dele no domingo, mas não tenho um A para falar do time que ele levou a campo. E no primeiro tempo, que eu vi com atenção antes do programa começar, muito menos da postura do Grêmio, seríssima, tentando ganhar o jogo, ganhando o jogo. A questão é que o Flamengo é um time melhor do que o Grêmio, tem melhores jogadores, para mim continua sendo o melhor elenco do país.
e me parece ter feito alguns ajustes no segundo tempo ali, especialmente na pressão sobre a bola, no posicionamento do Arrascaeta, que voltou a marcar pela esquerda o Bruno Henrique por dentro junto com o Gabriel, e as coisas se encontraram, se encaixaram. Hashtag troca de passes, para registrar aqui também a opinião do ACR Poa. Já vi que ele é colorado aqui no perfil dele. Diferentemente de quando perdeu o Grenal, Renato hoje estava sorrindo e conversando de forma descontraída com o técnico, jogadores do Flamengo depois do jogo. Só para complementar que a gente está falando do Renato, então eu coloquei aqui também a opinião que vocês colocam para a gente na hashtag troca de passes. Agora chegou o momento do Traíra fazer parte desse programa também. Aquele que o Lucas, inclusive, fala que é o rapaz que nunca fez gol na Champions. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite, Karine. Boa noite, Losetti, meu grande amigo. Até que enfim o Rafa voltou, hein? Chinelinho do Rafa é de 2 meses, cara. Mas já, cara? Tô te acompanhando. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu amigo. Tô te acompanhando esses dias lá no troco. Falei assim, voltou a trabalhar, até que enfim. Que corneta. Paulo, você estava falando já ali na transmissão e também agora aqui nos bastidores, né, falando comigo através de gestos. Pô, que partida foi essa? Muito movimentada. Partidaça. Ela teve troca de lugares várias vezes, né? Várias nuances dentro do jogo. Primeiro tempo, houve um momento que o Flamengo comandou, né? Trabalhando bem a bola, se movimentando. Eu achava o Bruno Henrique ainda muito preso no primeiro tempo pelo lado esquerdo. Né? O Grêmio usava muito isso aí, ó, a profundidade, né? Dava amplitude ao jogo e a velocidade dos 2 pontas. Né? O Grêmio usou bastante o Alisson pela direita, principalmente o Ferreirinha no primeiro tempo pela esquerda. O Grêmio trabalhava a bola por dentro e tem uma situação no Grêmio que eu ainda não entendo. Por que o Jean-Pierre volta tanto? Né? Jogar junto com o Matheus Henrique, jogar junto com o Lucas Silva. Ser um jogador que quando a bola cai nos pés dele, ele precisa estar perto da área. É um jogador que tem um chute ótimo, bate muito bem na bola, um passe vertical, e ele sempre está longe do gol, né? E isso dificulta muito o trabalho do Grêmio, porque sobrecarrega esses 2 jogadores de lado. E o Diego Souza também fazendo uma partidaça no primeiro tempo, não só pelo gol, mas ele dá volume de jogo ao Grêmio, ele marca sua pressão. Esse lance aí, Karine, mostra muito bem o que foi o Gabigol na partida. Ele saiu várias vezes no mano a mano, de dentro para fora, né? Contra o Kahneman, contra o Rodrigues, e ele ganhou todas. É impressionante como ele está com força, que ele está voltando já de novo o seu ritmo de jogo, né? O Grêmio, na minha opinião, foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo atropelou. O Flamengo mudou a postura, como o Losetti falou, a linha adiantou. O Flamengo jogou dentro do campo do Grêmio, marcando em cima, marcando forte. Aí entra a dificuldade que o Grêmio tem quando não joga com o Maicon. O Grêmio não tem uma saída boa quando é bem marcado. O Grêmio não tem uma qualidade de saída. E o Grêmio teve essa dificuldade. Mas eu ainda acho que o Renato mexeu na equipe, principalmente numa posição mal. Ele tirou o Ferreirinha, que era o escape, que era a jogada aguda, para botar o Everton, que é um jogador que recompõe muito. E aí o Grêmio foi amassado pelo Flamengo. Amassado mesmo no segundo tempo. Amassado. 3 gols. 4, fez 4, mas o Flamengo diminuiu o ritmo. O Grêmio achou um gol numa falta muito bem batida pelo Diego Souza, mas o segundo tempo do Grêmio foi irreconhecível. Irreconhecível mesmo. Inclusive, Losetti está aqui, pensativo, Rafael está, pelo jeito, concordando com o Paulo. Queria ouvir também de vocês em relação ao que o Paulo falou, né? Essa questão do Maicon, que pesa bastante na qualidade de saída de bola. Isso acaba mudando o jogo do Grêmio. E fez muita falta. O Grêmio cai, Karine. Desculpa só assim... Fica à vontade, Paulo. O Grêmio cai até animicamente sem o Maicon, né? Ele não vai conseguindo sair jogando, ele vai errando passe, vai trazendo o time para dentro da sua área. E aí a zaga do Grêmio foi muito sobrecarregada. O Grêmio tomou 4 gols. O Grêmio não sei quanto tempo não tomava 4 gols. Era a defesa menos vazada da competição. Só que os 2 zagueiros ficaram muito sobrepostos. E o Gabigol, inteligentemente, saía de dentro dos zagueiros e vinha buscar essa bola entre as linhas do setor do meio campo. Porque o Maicon já não conseguia marcar tanto e o Matheus Henrique se perdeu. Então, assim, as mudanças, o Grêmio até deu uma melhorada um pouco. Né? O Jean-Pierre não estava atuando bem. Pro lado do Alisson, o Luiz Fernando entrou bem. Mas pro lado do Ferreira, que era a saída que o Grêmio tinha, o Grêmio não teve mais. A gente está acompanhando os melhores momentos dessa partida, dessa vitória do Flamengo por 4-2, que colocou o time rubro-negro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Falando do mérito do Flamengo, que dominou o segundo tempo, como bem disse Paulo Nunes. Rafa, Losetti, passa a bola para o Losetti também em relação a isso. Rogério Ceni finalmente acertou. Gabigol era outro dentro de campo.
Karine, a questão Rogério Ceni, chegamos no consenso, né? Quando o Flamengo perde, ele é o culpado, ele não serve para treinar o time. Quando o Flamengo ganha, ou é porque ele fez o que as pessoas falaram, agora que o Rogério não foi teimoso, o Flamengo ganhou. O Flamengo já ganhou com o Arão na zaga, com o Arão de volante, já perdeu com o Arão na zaga, com o Arão de volante. Eu acho que a questão vai muito mais além do que isso. O que eu pude reparar no jogo de hoje, que eu acho que foi um mérito do Rogério, trazer o Bruno Henrique mais para dentro no segundo tempo, porque o Grêmio é um time que tradicionalmente joga competição. Só que os dois zagueiros ficaram dificuldade. Mas eu ainda acho que o Renato mexeu na equipe, principalmente numa posição mal. Ele tirou o Ferreirinha, que era o escape, que era a jogada aguda, para botar o Everton, que é um jogador que recompõe muito. E aí o Grêmio foi amassado pelo Flamengo. Amassado mesmo, no segundo tempo. Amassado. 3 gols. 4, fez 4, mas o Flamengo diminuiu o ritmo. O Grêmio achou um gol numa falta muito bem batida pelo Diego Souza, mas o segundo tempo do Grêmio foi irreconhecível. Irreconhecível mesmo. Inclusive, Losetti está aqui, pensativo, Rafael está, pelo jeito, concordando com o Paulo. Queria ouvir também de vocês em relação ao que o Paulo falou, né? Essa questão do Maicon, que pesa bastante na qualidade de saída de bola. Isso acaba mudando o jogo do Grêmio. E fez Grêmio muita cai, falta. Karine. Desculpa só assim... Fica à vontade, Paulo. O Grêmio cai até animicamente sem o Maicon, né? Ele não vai conseguindo sair jogando, ele vai errando passe, vai trazendo o time para dentro da sua área. E aí a zaga do Grêmio foi muito sobrecarregada. O Grêmio tomou 4 gols. O Grêmio não sei quanto tempo não tomava 4 gols. Era a defesa menos vazada da competição. Só que os dois zagueiros ficaram muito sobrepostos. E o Gabigol, inteligentemente, saía de dentro dos zagueiros e vinha buscar essa bola entre as linhas do setor do meio campo. Porque o Maicon já não conseguia marcar tanto e o Matheus Henrique se perdeu. Então, assim, as mudanças, o Grêmio até deu uma melhorada um pouco. Né? O Jean-Pierre não estava atuando bem. Pro lado do Alisson, o Luiz Fernando entrou bem. Mas pro lado do Ferreira, que era a saída que o Grêmio tinha, o Grêmio não teve mais. A gente está acompanhando os melhores momentos dessa partida, dessa vitória do Flamengo por 4-2, que colocou o time rubro-negro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Falando do mérito do Flamengo, que dominou o segundo tempo, como bem disse Paulo Nunes. Rafa, Losetti, passa a bola para o Losetti também em relação a isso. Rogério Ceni finalmente acertou. Gabigol era outro dentro de campo. Karine, a questão Rogério Ceni, chegamos no consenso, né? Quando o Flamengo perde, ele é o culpado, ele não serve para treinar o time. Quando o Flamengo ganha, ou é porque ele fez o que as pessoas falaram, agora que o Rogério não foi teimoso, o Flamengo ganhou. O Flamengo já ganhou com o Arão na zaga, com o Arão de volante, já perdeu com o Arão na zaga, com o Arão de volante. Eu acho que a questão vai muito mais além do que isso. O que eu pude reparar no jogo de hoje, que eu acho que foi um mérito do Rogério, trazer o Bruno Henrique mais para dentro no segundo tempo, porque o Grêmio é um time que tradicionalmente joga com zagueiros que saem à caça. O Kahneman não fica plantado, ele sai à caça do atacante. O Rodrigues também tem feito isso para seguir o que faz o Jeromel.